E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, então na aula de hoje a gente vai falar sobre fronteira de um conjunto. Eu já comentei no exemplo anterior, né, que o 0 e 1 estavam na fronteira do intervalo 0 e 1, mas a gente não definiu e a gente vai ver agora a definição, tá bom? Então, vamos nessa! Vamos lá pessoal, então a gente vai agora definir fronteira de um conjunto. E para isso, como eu já tenho feito antes, eu quero discutir um pouco sobre apenas o termo fronteira, né? Por exemplo, vamos considerar aqui o intervalo fechado no 1 e aberto no 2, tá? Fechado no 1 e aberto no 2. Bem, se eu lhe perguntar se o 1 está na fronteira desse conjunto, bem, eu tenho quase certeza que você responderia que sim. Né? E se eu perguntar, o 2 está na fronteira desse conjunto, muito provavelmente você diria que sim. Tem uma diferença entre o 1 e o 2? Bem, veja, o 1 pertence ao conjunto porque é fechado no 1. Né? O 1 pertence ao conjunto porque é fechado no 1. O 2 não pertence ao conjunto porque não é fechado no 2. Mas ainda assim, ambos parecem sim estar na fronteira. Aí a gente vai mostrar que está na fronteira. Agora, por exemplo, se eu perguntasse aqui se o 3 sobre 2 está na fronteira, aí não parece não. Mesma coisa se eu perguntasse se o 0 está na fronteira, também não parece estar na fronteira não. A gente já viu que 1/3 está no interior do conjunto. O 0 está no interior do complementar do conjunto, tá certo? Então vamos definir agora o que é a fronteira de um conjunto. Então seja X um conjunto de R, e eu vou denotar por FR a fronteira de X, que é o conjunto formado pelos pontos X, tais que toda a vizinhança desse ponto X deve conter pontos de X e pontos que não estão em X. Olha pessoal, eu vou melhorar aqui essa definição. Vamos trocar vizinhança por intervalo aberto, tá? Então, um ponto X está na fronteira do conjunto X se todo intervalo aberto que contiver X deve conter pontos de X e pontos que não estão em X, tá certo? Então, só para lembrar, eu vou trocar aqui vizinhança por intervalo aberto e isso aqui fica equivalente. Intervalo aberto. Tá? E isso fica equivalente, ok. Então vamos voltar agora para o nosso exemplo, que é o exemplo x igual fechado no 1, aberto no 2, e eu quero provar que a fronteira desse conjunto é o 1, 2. Só tem esses dois caras na fronteira. Ok. Então eu tenho que provar agora, pessoal, olha, que o 1 e o 2 estão no interior, estão na fronteira desse conjunto. Estão na fronteira desse conjunto. Como é que eu provo que 1 e o 2 estão na fronteira desse conjunto? É só você pensar, pessoal. Todo intervalo aberto que contiver 1, qualquer intervalo aberto que contiver 1, qualquer 1, vai ter um cara aqui, ó, porque se é aberto, eu posso até considerar ele da forma 1 mais epsilon, 1 menos epsilon. Não tem problema, eu posso considerar ele assim. Certamente, como ele é aberto, ele vai entrar um pouquinho para esse intervalo, 1, 2, e aqui vai existir algum x que está no conjunto x. Bem, mas ele também vai vir um pouquinho para o lado esquerdo aqui, certamente, e aqui ele vai ter um y que não está em x, porque o x pega do 1 até o 2. Da mesma forma, se eu pegar um intervalo aberto que contém um 2 qualquer, ele vai vir um pouquinho para a esquerda, e aqui ele vai ter algum x que está em x, e ele vai vir um pouquinho para a direita, e aqui eu vou ter um y que não está em x. Então, como eu falei aqui, ó, todo intervalo aberto que contiver o número 1 deve conter algum número menor do que 1, à esquerda, né, do 1, deve conter algum número menor do que 1, que não pertence a esse intervalo, e também deve conter algum número maior do que 1, que pertence ao intervalo. Tá? Então, dessa forma, o 1 está na fronteira desse conjunto x, que é o intervalo de 1 até 2. E de maneira similar, a gente prova que o 2 está na fronteira desse intervalo. Agora, para provar que a fronteira de x só tem esses dois pontos, porque eu provei que eles dois estão. Agora eu tenho que garantir que nenhum outro ponto está na fronteira desse conjunto. Como é que eu faço isso? É simples.
Então é simples, olha. Então eu estou aqui com o intervalo fechado no 1 até o 2. Se eu pegar um ponto A aqui dentro, o que é que vai acontecer? Eu botei A não, eu botei X ali, então eu vou escrever X, tá? Todo ponto X dentro, no sentido que todo ponto X que está no intervalo aberto de 1 até 2, ele está no interior do intervalo 1, 2. Fechado no 1 e aberto no 2, né? Porque esse daqui a gente já viu que o intervalo aberto no 1, aberto no 2 é o interior desse intervalo fechado no 1 até o 2. Se ele está no interior do intervalo, então existe um epsilon positivo, tal que esse intervalozinho aqui, ó, x mais epsilon, né? X menos epsilon, x mais epsilon, esse intervalozinho está todo contido no conjunto X. Então existe um intervalo, existe uma vizinhança de X que não tem ninguém fora do conjunto X. Então esse X aqui, dentro do intervalo aberto 1, 2, não está na fronteira, tá? Dá para concluir que ninguém do interior do conjunto está na fronteira. A gente vai provar isso depois, tá? Ninguém no interior do conjunto está na fronteira do conjunto. Agora, por exemplo, se eu pego... O que é que eu quero provar? Que ninguém diferente de 1, 2 está na fronteira. Então, eu já provei que ninguém aqui no intervalo aberto 1, 2 está na fronteira. Agora, eu só tenho que provar que ninguém aqui, olha, fora, diferente de 1, 2, né? Ou maior do que 2, ou menor do que 1, está na fronteira. E como é que eu provo isso? Bem, o argumento é similar, mas assim, eu peguei y, né? Olha, pegue um y que não está no fechado 1, 2, que não está no fechado 1, 2, certo? Se ele não está no fechado 1, 2, ele está no complementar desse fechado 1, 2, no complementar do fechado. O complementar do fechado é aberto, né? Então ele está no interior do complementar. Isso significa o quê? Que existe um epsilonzinho, de maneira que quando eu pego y menos epsilon, y mais epsilon, esse intervalozinho está todo contido no complementar de x. Está todo contido no complementar de x. Isso significa que não tem nenhum ponto nesse intervalozinho que está em x. Então esse y não está na fronteira, porque para estar na fronteira, todo intervalo aberto que contiver y tem que ter alguém do conjunto e alguém fora do conjunto. Nesse caso só tem gente fora do conjunto, tá bom? Então com isso eu posso concluir que a fronteira desse intervalo 1, 2, fechado no 1 e aberto no 2, só tem 1, 2. De maneira geral, pessoal, de maneira geral mesmo, se você pega um intervalo com extremidades AB, independente se o intervalo é fechado, aberto, sendo fechado de um lado, aberto do outro e vice-versa, se eu pego um intervalo cujas extremidades são AB, a fronteira desse intervalo só tem dois elementos, A e B. Tá? Dois elementos porque eu estou pensando em intervalo não degenerado, né? A e B diferentes, tá certo? A ideia é a mesma, não vou fazer aqui. E agora um exemplo mais interessante, ao meu ponto de vista, né? Qual é a fronteira do conjunto Q dos números racionais? E eu estou afirmando no meu exemplo que a fronteira do conjunto Q dos números racionais é toda a reta real, beleza? Todo o conjunto R. A fronteira de Q é R, tá? Como é que eu provo isso? Bem, eu quero provar que todo ponto, preste atenção, o que é que eu tenho que provar? Que todo ponto que está em R, ó, se eu pego um x em R qualquer, eu tenho que provar que esse camarada, né, eu peguei um x em R qualquer, eu tenho que provar que ele está na fronteira de Q. Então, o que eu tenho que provar é que todo intervalo aberto que contiver esse ponto x deve conter algum racional e algum cara que não é racional, algum irracional. Isso acontece? Com certeza. Por que isso acontece? Porque se eu pegar qualquer intervalo aberto que contém x, em todo intervalo aberto, pessoal, em todo intervalo não degenerado, em todo intervalo não degenerado,
todo intervalo não generado contém caras que estão em R, em Q, desculpe, e também contém caras que não estão em Q, né? Isso por quê? Isso por quê? RS que não pertence a Q. Isso por quê? Porque Q, e isso é uma propriedade, é um teorema do capítulo 2 do livro do Elon. Eu já falei dela aqui e eu vivo repetindo porque essa é uma propriedade muito importante, tá? Dado dois reais quaisquer distintos, entre eles existem pelo menos um racional e um irracional. Na verdade, existem infinitos. E a gente, né, eu até falei que essa propriedade equivale a Q ser denso em R e também o conjunto dos números irracionais é denso em R. Por essa mesma propriedade, tá bom, pessoal? Então, o que foi que eu provei? Quando eu pego um conjunto, um ponto X qualquer em R e um intervalo aberto que contém esse X, certamente nesse intervalo aberto tem pontos de Q e tem pontos fora de Q. Então, eu concluo assim que esse X está na fronteira de Q. Então, eu provei que todo número em R está na fronteira de Q. Então, a fronteira de Q é todo o conjunto R. Beleza, pessoal? Bem, e agora mais um exemplo que é bem simples também, mas é só para a gente sair dessa coisa de só intervalo e tal. Pegar um de intervalo, mas um pouquinho diferente. Eita que eu fiz a reta vermelha, mas não tem problema. Olha quem é meu intervalo agora. Desculpa, quem é meu conjunto Y? É o conjunto, olha, que eu pego fechado no 0 até o 2. Eu vou botar uma bolinha aberta no 2, tá? E eita que não está muito bem espaçado aqui, mas tudo bem, né? Então é o intervalo, olha, é eu pegar o intervalo fechado 0,3 e tirar o 2 aí do meio, né? A união do intervalo fechado em 0 até aberto no 2 com a união de aberto no 2 até fechado no 3. Então basicamente é pegar o intervalo fechado de 0 até 3 e tirar, eu botei uma bolinha aberta aqui só para vocês saberem que eu tirei o 2. E eu estou afirmando, olha, a fronteira desse conjunto Y tem o 0, tem o 3 e tem o 2. Veja, pessoal, o 0 e o 3 estão na fronteira pelo mesmo argumento que a gente já falou, dos extremos de um intervalo estar na fronteira do conjunto. Mas agora eu só queria comentar sobre o 2. Por que o 2 está na fronteira do conjunto? E aí essa hora a gente percebeu o seguinte, pessoal. Todo intervalo aberto que contiver o 2 vai ter alguém com certeza que está no conjunto Y. Beleza? Todo intervalo aberto que contiver o 2 tem algum X que está em Y. Beleza? Tá, e tem alguém que não está no Y? Esse intervalo aberto que contém o 2, tem alguém que não está no Y? Tem. Quem? O 2. O 2 não está no Y. Então, todo intervalo aberto que contém o 2, tem algum X que está no Y e tem o 2 que não está no Y. Então, o 2 sim também está na fronteira desse conjunto Y. Nenhum outro ponto está na fronteira pelos argumentos que eu já usei, já falei antes, tá bom, pessoal? Então, vamos agora provar um teorema. Bem, veja, esse teorema é um teorema importante. Eu estou rindo aqui porque a demonstração eu deixei como exercício e eu vi hoje um meme, né? Falando de quando o livro diz que a demonstração é a carga do leitor. Eu vou deixar a imagenzinha aqui para vocês verem. Veja, então esse teorema é importante. E eu deixei a demonstração como exercício porque, na verdade, toda essa parte de fronteira no livro do Elon, ela está como exercício. Né? Toda a definição de fronteira de um conjunto está no meio dos exercícios. Então, eu achei esse teorema, ele é importante, então eu puxei ele como teorema, mas a demonstração dele é um bom exercício, tá? Então, eu vou deixar ele como exercício, tá bom, pessoal? Mas vamos lá ver o que é que o teorema diz. O teorema diz, né, eu dividi em 5 partes, tá? A primeira coisa, ele diz que a interseção da fronteira com o interior de um conjunto é vazio. Não pode um ponto estar na fronteira e no interior ao mesmo tempo. Bem, mas isso é simples, porque se um cara está no interior, existe um intervalozinho todo contido em X. E nesse intervalozinho não tem ninguém fora de X. Logo, por definição, ele não está na fronteira de X. Beleza?
Outra coisa é que a fronteira de x é igual à fronteira do complementar de x. Isso é uma coisa interessante. Mas também não é tão difícil de você, se você pensa nos casos mais... que a gente viu, por exemplo, os intervalos, Q, tá? A fronteira de x é igual à fronteira do complementar de x. Por que isso? Pega um cara na fronteira de x. Então, todo intervalo aberto que contiver ele, deve ter alguém de x e alguém que não está em x. Isto é, tem alguém que está em x e alguém que está no complementar. Ou ainda alguém que está no complementar e alguém que não está no complementar. Por isso que... E aí você usa o argumento reverso para dar uma continência uma na outra, tá? A outra coisa é igual à primeira coisa que eu só percebi agora, que as coisas são iguais, tá? Interior de x, interseção com a fronteira de x é vazio, esse é o item A, não sei porque que está aqui de novo. Mas beleza, a outra coisa é igual à primeira coisa, um exercício a menos, né? E a letra D é interessante e a gente vai usar ela aqui, já, é que a fronteira, essa parte eu acho interessante. A letra A, eu acho mais interessante o item A, tão interessante que eu repeti, né? O item A e esse item D também. Eu acho eles dois muito importantes, a gente vai usar bastante. A fronteira do conjunto, o fecho do conjunto X é a união de X com sua fronteira, que é igual à união disjunta do interior de X com a sua fronteira. Tá? A gente vai usar isso já. Por fim, provar que o R é a união disjunta do interior de X com a fronteira de X com o interior do complementar de x, tá bom? Então, a gente, né, são 4 informações aqui, porque um está repetido e a demonstração deixa como exercício. E agora vamos ver, pessoal, 2 corolários, e aí sim são realmente resultados que eu acho importante, e aí eu coloquei a demonstração aqui, não deixei na sacanagem como exercício, tá? Olha, pessoal, eu estou deixando as demonstrações já digitadas, embora que muitas vezes eu pegue e faço ou desenho com o esboço da demonstração, ou até na aula passada eu acabei rabiscando assim, fazendo um rascunho de toda uma demonstração lá, né? Eu estou deixando a demonstração já digitada, pensando em deixar o vídeo mais curto, né, para vocês não se cansarem muito. E pensando como é um vídeo, é diferente de uma aula que eu estivesse dando presencialmente com slide. Eu não faria demonstração em slide numa aula presencial. A diferença do vídeo é que você pode, se não entendeu alguma coisa que eu falei, voltar e ouvir de novo. Porque no presencial isso seria muito rápido e você não teria como voltar, claro. Tá? Mas se vocês acharem que a demonstração assim digitada tá um pouco ruim, podem mandar uma mensagem para mim e aí eu analiso aí os prós e os contras, tá bom? Então, vamos lá demonstrar. Sim, qual o corolário? Eu nem falei o que é que o corolário diz. Um conjunto A é aberto se e somente se a interseção de A com sua fronteira é vazio. Então, veja, a fronteira está me dando informação de alguma forma se A é aberto ou não. Se tiver alguém da fronteira em A, A não é aberto. Se ninguém da fronteira estiver em A é aberto. Então, A é aberto se somente se a interseção de A com sua fronteira é vazia. Ou seja, A é aberto se somente se ninguém da fronteira está em A. Beleza? Como é que eu provo isso? É um se somente se. Primeiro, eu vou começar considerando que A é aberto, né? Então, suponha primeiro que A é aberto. O que é que isso significa? Que o interior de A é igual a A. Mas pelo item C, que é igual ao item A do teorema anterior, o interior de A, interseção com sua fronteira, é vazio. Sempre. O interior de A, intersectado com a fronteira de A, é vazio. Para todo... a gente viu que é para todo x, né? O interior de x, interseção com a fronteira de x é vazio, independente de quem é x. Só que nesse caso, pessoal, o interior de A é igual a A. O interior de A é igual a A. Então, a interseção de A com a fronteira de A, como A é igual ao seu interior, é igual ao interior de A interseção com a fronteira. Mas isso pelo item C, pelo item A do teorema anterior é o vazio. Então, o que é que eu concluo? O que eu queria provar? Que a interseção de A com sua fronteira é vazio. Então, pessoal, reciprocamente, vamos supor agora que a interseção de A com a fronteira de A é vazia. E vamos provar que A é aberto, ou seja, eu tenho que provar que A é igual ao interior de A, tá certo? Então, suponha que A, interseção com a fronteira, dá vazio, ok?
Pelo item D do teorema anterior, o fecho de A é igual à união do interior de A com a fronteira de A. O fecho de A é igual à união do interior de A com a fronteira de A. Como A está contido no seu fecho, logo A está contido nessa união. E por uma propriedade de conjunto, pessoal, A está contido na união, então se eu subtraio fronteira de A, aqui eu vou ter que... Essa união é disjunta, né? É porque, na verdade, é o seguinte, olha. É uma propriedade geral de conjuntos, né? Se A está contido em B, união C, então A menos C está contido em B menos C. Beleza? Só que nesse caso, como a união é disjunta, esse B menos C aqui, na verdade, é igual a B. Beleza? Nesse caso, a união é disjunta. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que A está contido na união disjunta do interior de A com a fronteira de A. Quando eu, nessa relação, subtraio a fronteira de A dos dois lados, eu vou ter que A menos a fronteira de A está contido no interior de A. Beleza? Mas aí, por hipótese, pessoal, por hipótese, a gente está considerando justamente a recíproca. Por hipótese, a interseção de A com a fronteira de A é vazio, né? Ou seja, não tem ninguém na fronteira que está em A. Não tem ninguém na fronteira que está em A. Então, A menos a fronteira é o próprio A, porque não tem ninguém na fronteira que está em A. Então, A menos a fronteira é o próprio A. Então, A é igual a A menos a fronteira, e que a gente já provou, né, que A menos a fronteira está no interior de A. Então, A está no interior de A, e com isso eu consigo concluir que A é igual ao seu interior, ou seja, A é aberto, beleza? Então, esse corolário, pessoal, é muito interessante, porque, como eu já falei, ele relaciona, ele faz com que a gente tire a informação, sabendo quem é a fronteira do conjunto, a gente consegue a informação se A é ou não aberto, né? Então, se a interseção de A com a fronteira é vazio, isso equivale a dizer que A é aberto. Agora a gente vai ver em relação a fechado. Veja, X é fechado somente se X contiver toda a sua fronteira. Tá? Se e somente se. X é fechado somente se ele contiver toda a sua fronteira. Mais uma vez, esse teorema é bastante interessante nesse corolário. Por quê? Sabendo quem é a fronteira de X e sabendo quem é X, eu lhe digo se X é fechado ou não. Então, veja a importância da fronteira. Meio que se você sabe o conjunto e sabe quem é a fronteira, você consegue determinar se esse conjunto é aberto ou fechado por esses dois resultados, né? Eu acho muito interessante. Então, como é que a gente vai demonstrar isso, tá, pessoal? Mais uma vez eu deixei a demonstração digitada para ser um pouco mais rápido. Então, vamos primeiro à ida. Suponha, então, que que X é fechado. Se X é fechado, ele é igual ao seu fecho. E pelo item D do teorema anterior, que foi o mesmo que eu usei nesse instante, o fecho de X é igual à união de X com a fronteira de X. Tá? É porque no item D do teorema 1.2 tem igualdade de três expressões, né? Eu usei no teorema anterior uma igualdade, agora estou usando outra. Mas de qualquer forma, o fecho de X é igual à união de X com a fronteira de X. Só que X é fechado, então o fecho de X é igual a X, né? Então, eu posso trocar esse fecho de X por X, eu vou ter o quê? Que X é igual à união de X com sua fronteira. Pô, se X é igual a essa união, essa fronteira está toda contida no X, né? E aí que é o que eu queria provar. E agora, pessoal, reciprocamente, deu um problema aqui de organização, mas reciprocamente, vamos supor agora que X contém sua fronteira. Vamos supor que X contém a sua fronteira. Bem, se X contém a sua fronteira, né, então X é igual à união de X com a fronteira, né? Quando eu faço essa união, como todo mundo da fronteira está em X, essa união não tem ninguém mais do que quem já estava em X. Concorda comigo? Então X é igual a união de X com a fronteira, porque a fronteira de X está em X. E aí, só que veja, novamente pelo item D do teorema 1.32, essa união aqui é igual ao fecho de X. Então daí eu posso concluir que X é igual ao seu fecho. E aí eu concluo que X é
fechado, pessoal. Então esse é o conteúdo de fronteira, tá, pessoal? Tem um exercício aí para vocês fazerem. Se vocês não conseguirem fazer, dá um aviso aí. Pode ser até que, se tiver muita dificuldade, eu pare e faça um videozinho resolvendo aquele teorema, tá bom? Demonstrando. Mas a gente conclui aqui esse assunto de fronteira, e eu quis realmente colocar ele no meio do conteúdo por causa desses dois corolários. É interessante saber que tem um conjunto que, se eu souber quem ele é, eu consigo determinar se o X é ou não fechado, é ou não aberto. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Valeu!